galera, tudo tranquilo? Hoje aula 11 da frente D, a gente vai falar sobre um órgão vegetal. Hoje é a vez da folha. Lembram que a gente começou lá falando de raiz, depois falamos sobre caule e agora sobre folha. Pessoal, raiz, caule e folha são três órgãos vegetais chamados assim mesmo, órgãos vegetais, órgãos vegetativos. Por exemplo, a flor não é um órgão vegetativo, a flor é um órgão reprodutivo da planta. A raiz, caule e folha, eles têm funções de manter a planta viva. Por exemplo, a raiz, além de fixar a planta, absorve os nutrientes, né? O caule vai conduzir esses nutrientes e a folha, o que a folha vai fazer? A folha vai fabricar o alimento de toda a planta, né? Então, são órgãos importantíssimos, chamados vegetativos, por essas funções que eles desempenham. Então, falando de folha, tá ela aqui esquematizada, uma folhinha, eu trouxe uma também, para te mostrar uma coisinha daqui a pouco. Então, assim, gente, nós vimos regiões de caule, regiões de raiz e hoje regiões da folha. A própria folha em si, ó, tá? A própria folha em si a gente chama de limbo, não é limo, tá, gente? O limo são algas, é aquilo que fica meio esverdeado lá no bebedouro do cachorro, lá, enfim, né? Ou na piscina, mesmo quando não é tratado adequadamente com cloro. Então, esse é o limbo, é a folha, é a lâmina, é a própria folha. Vocês percebem que a folha tem um cabinho. Esse cabinho, ele se chama pecíolo, tá? É o cabinho da folha. E quando esse cabinho chega aqui no caule, ó, quando o cabinho chega no caule, ele se dilata, ele fica, faz uma expansão mais larga para se colar no caule. Essa expansão aqui chama-se bainha. Vocês já vão ver numa próxima imagem, mas os capins, de forma geral, as gramíneas que a gente chama, essa base dilatada, quando o pecíolo se alarga, ele se dilata, ele quase que envolve totalmente o caule. É uma bainha bem desenvolvida, é bem típico de plantas monocotiledôneas. Estípulas, aqui no caso, nem toda folha tem estípulas e nem toda estípula tem essa forma, filiforme, assim, compridinha. Pode ser assim, ó. As estípulas podem ser assim, mais achatadinhas, assim, às vezes a gente encontra nas folhas da laranjeira, do limoeiro, tá? Então, estípulas, elas auxiliam aí na assimilação aí da luz aí para fazer fotossíntese, mas não é tão importante assim. Mas vamos nos concentrar aqui na folha, então, tá? Definindo esse órgão vegetal, né? A gente está vendo aí a parte na frente de botânica lá, a organologia vegetal, né? Os órgãos vegetais. Então, a folha é um órgão vegetal clorofilado, tem funções aí de fotossíntese principalmente, né? O órgão sede da fotossíntese, mas a folha também faz a transpiração do vegetal, a folha também faz a respiração desse vegetal, então é um órgão importante. Por isso a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Então, essa imagem que você está vendo aqui é de uma folha completa, tá? Com as partes principais, que é o limbo, pecíolo e bainha. Vamos ver no nossa próxima imagem aqui, uma folha incompleta, tá? Então, vai estar faltando alguma dessas três partes aí, principalmente. Essa aqui é a folha do tabaco, do fumo, galera. Vejam que ela tem um limbo bem grandão, um limbão, né? Bem grandão, que vem diretamente se prender no caule. Então, não tem nem pecíolo e nem bainha. Por isso, é uma folha séssil. E essa folha aqui do milho, aquilo que eu comentei com vocês, ó, aqui está o limbo e não tem o pecíolo. Ele do próprio limbo já é bem alargado e ele abraça praticamente o caule, tá? Formando a bainha. Então, está formando o pecíolo, é uma folha invaginante, é uma folha incompleta também. Tá certo? Pessoal, falando aí nas folhas, existem vegetais que quando chega outono e inverno, perdem todas as suas folhas, né? São os vegetais caducifólios, cujas folhas são as caducas. E aí como é que fica a planta, hein? Que perdeu todas, veja, aquela árvore fica completamente peladinha, né? Como é que fica em relação à fotossíntese? A árvore nessa estação, ela vai sobreviver de reservas, tá? Aí na primavera já começam a brotar as novas folhas, né? E existem vegetais que não perdem suas folhas durante o outono e inverno, são os perennifólios, cujas folhas são perenes, são persistentes. Beleza? Vamos ver uma próxima imagem aí para a gente continuar falando mais um pouquinho aí da folha. Bom, existe uma classificação, como a gente viu para raiz, como a gente viu para caule, também tem para folha, né? Existem as folhas simples, que vocês estão vendo aqui nessa imagem. O que é uma folha simples, como essa que eu estou segurando aqui também? A folha simples é um limbo único.
o limbo ele não é dividido, tá? Ele pode ser levemente recortado assim, mas não é dividido, tá? Então tem um único pecíolo e um único limbo. Isso é uma folha simples. E aqui esses nomes aí só para vocês perceberem, né, como as nervuras se dispõem nas folhas, né? Tem muito mais do que está aqui. Essas nervuras aqui, ó, a uninérvia e a paralelinérvia são típicas de monocotiledôneas, ó, nervuras paralelas. As outras aqui, ó, de dicotiledônea, ó, bem reticuladas, bem ramificadinhas, tá? Muito bem, vamos ver a próxima imagem? Então, as folhas, elas se classificam em simples e compostas. Aqui, então, as compostas, qual a diferença? O pecíolo, ele se ramifica. E ao invés de ter uma folha só, você tem ela dividida em folíolos. Então aqui, ó, o pecíolo vai se ramificando e a folha, ao invés de ser uma única folha, você tem a folha dividida em folíolos, tá? Então aqui a mesma coisa, a diferença da ímpar ali para par é que aqui tem o número ímpar de folhas e aqui tem o número par de folhas, só isso, né, besteirinha. E também tem a digitada. Em que a folha, ao invés de ser uma única folha, foi dividida em folíolos e elas partem de um mesmo centro. Esse aqui é típico da roseira, tá? Podia ter trazido uma para vocês, nem me lembrei, mas a folha da roseira lá tem assim a folha dividida em folíolos. Então esses seriam alguns exemplos de folhas compostas. Numa próxima imagem, a gente vai falar sobre no caso aqui, de um mesmo vegetal que tem folhas diferentes. Olha que curioso, né? Esse mesmo vegetal, a parte que fica aéreo, que fica fora da água, um vegetal aquático, tem a folha de um jeito. Na superfície da água, as folhas têm uma outra forma e debaixo da água elas ficam mais filiformes, né? Então, isso aí se chama heterofilia. Hétero diferente, filia, folhas diferentes num mesmo vegetal. Isso pode acontecer. É raro, mas acontece, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho para vocês na outra imagem sobre as mudanças que as folhas podem sofrer para desempenhar melhor a função. Igual como a gente viu para caule e para raiz. Então, por exemplo, num cactus, a parte verdinha aqui, o gordinho aí, são aqueles caules suculentos que se especializam para armazenar água. Se ele fosse bem achatado, ele seria o chamado cladódio que a gente viu, lembram? Aqui nós vamos dar ênfase para os espinhos, que nada mais são do que folhas, pessoal. Na verdade, os espinhos ali são as nervuras das folhas. O que é uma nervura? O caule, ele se ramifica muito para manter a folha aberta, tá? Então, o que a gente chama de nervura são as ramificações do caule. E o espinho aqui nada mais é do que a ramificação, do que as nervuras aí para formar a folha. Só que esse caule, ele perde, esse cactus, no caso aí, ele perde as folhas porque no lugar que ele vive é pobre em água, né, pessoal? E como eu falei, as folhas transpiram bastante. Então, ele perde as folhas para sobreviver melhor num ambiente com menos disponibilidade de água. Então, a função de fotossíntese, como não vai ser desempenhada pela folha porque não tem o limbo, só ficaram as nervuras, que são os espinhos, vai ficar a cargo do caule de fazer fotossíntese. Aí os espinhos aí também servem, são folhas modificadas, portanto, para fazer a proteção desse caule, desse cactus. Tudo bem? E aqui, ó, você já ouviu falar disso aqui comigo. Só que a gente tinha falado de caule, né? O caule, quando ele cresce reto, ele encosta no objeto, aí ele muda a forma dele e começa a se enrolar formando a gavinha. Aqui essa gavinha, na verdade, não é uma modificação de caule. Aqui, nesse exemplo, na planta ervilha, é uma modificação de folha. Olha aqui, ó, o pecíolo, tá? Aqui, ó, as folhas saindo. E o mesmo aqui, ó, vai se enrolando para prender a planta num suporte. Então, neste caso aqui, quando ele parte das folhas, tá? Deveria ser mais folhas aí normal, ele tá formando a gavinha, tá? Então, é uma folha modificada também, em forma de gavinha. Vamos ver mais algumas folhas modificadas aí no próximo slide. Você vai ver que tem vários vegetais, né? As folhas se modificam para desempenhar várias funções. Pessoal, olha que bacana aqui as brácteas. O que é uma bráctea? Você pode dizer, isso aqui é uma folha, é uma pétala de flor. Na verdade, isso aqui não é pétala de flor, isso aqui é uma folha mesmo, tá? Só que ao invés dela ser verde, né, ela tem aí mais pigmentos coloridos que camuflam o verde. Então ela fica com essa cor bonita, exuberante. Algumas são vermelhas, outras são rosas, tá?
Qual a finalidade? De atrair os agentes polinizadores. Então, quando a folha muda de cor e ela fica em volta aqui, ó, protegendo as flores estão aqui, ó, tá? A gente chama essas folhas coloridas de brácteas, tá? Então, protegem aí as flores e fazem aí a atração dos animais aí para polinização. Tá legal? Essa aqui é aquela flor, eles chamam de flor de bico de papagaio, tá? Que decora-se a mesa em época de Natal, né? Porque é contraste, né? Do vermelho das brácteas dessas folhas com as folhas de baixo que são verdes, tá? E aqui nós temos o antúrio. Ó, espata é uma folha grandona modificada. Não deixa de ser uma bráctea também, mas é endurecida e recebe o nome de espata. E aqui a inflorescência, aqui tem um monte de florzinhas, tá? A inflorescência é um conjunto de flores. A espata também no caso do copo de leite, pessoal. Só que o copo de leite, ele dá toda a volta aqui ao redor dessa inflorescência, né? No copo de leite é amarelinho e a espata ou bráctea no copo de leite é branca, né? Que dá toda aquela volta na inflorescência, tá? Então são folhas modificadas aí. Vamos passar para o próximo? No próximo a gente vai perceber aquelas folhas da cebola. Pessoal, lembram que a gente comentou dessa imagem aqui? O caule ele fica mais ou menos nessa posição aqui, só que ele está revestido por essas folhas. Essas folhas elas formam camadas, né? A gente chama de catáfilos. Elas protegem o caule e os brotos, as gemas que vão sair lá do meinho aqui, ó, que estão brotando para dar a parte aérea da planta, tá? E aí você está percebendo as raízes aqui. Então, catáfilos são folhas modificadas. Por quê? Primeiro, porque elas não são verdes, elas ficam debaixo da terra, então elas não fazem fotossíntese, elas fazem armazenamento de nutrientes, tá? E aqui as escamas, porque é a mesma coisa, tá? O caule está aqui assim, né, dentro, a espada de São Jorge, a planta, as raízes, só que ao invés das folhas serem do mesmo tamanho, formando camadas túnicas, como os catáfilos, elas se sobrepõem como telhas, né? Então, é chamado de escama, tá legal? Então, são folhas diferentes aí com outras funções que não é a fotossíntese. Vamos ver a próxima imagem? Então, aí na próxima imagem a gente vai olhar mais modificações de folhas. Olha só essa aqui, né, gente? A da planta carnívora. A dioneia, essa é uma folha totalmente modificada, porque ela vai ter um movimento, ela é especializada, aqui tem células que produzem enzimas digestórias, né, para digerir o exoesqueleto desse animal, digerir ali os órgãos, para absorção do nitrogênio, né, para complementar a sua fotossíntese. Então, as plantas carnívoras, de uma forma geral, tem várias espécies, tem a dioneia, tem a nepenthes. Eu trouxe uma outra fotinho que eu quero mostrar para vocês, que bonitinho que é na natureza essas plantinhas aqui, né? Elas são folhas, pessoal, são folhas bem modificadas, tá? Com a função de secreção de enzimas para a digestão dos insetos, para complementar a fotossíntese. Vamos ver a próxima imagem, eu quero mostrar para você a nepenthes. Olha só, pessoal, da pontinha da folha, dá esse eixo compridinho e parece um jarrinho, né? É essa parte aqui modificada da folha que vai fazer a captura dos insetos. Então, o inseto desliza ali dentro e já era, né? Então, morreu. É isso aí, então as folhas se modificam aí dessa maneira, tá? Vamos ver a próxima imagem? Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos falar com vocês sobre a anatomia da folha. Nós fizemos isso também com raiz e caule, tá? Como que a gente obtém uma imagem como essa? Ao microscópio, portanto, pessoal, nós pegamos uma folha, tá? E você vai fazer cortes transversais dessa folha. Claro que manualmente é muito difícil, porque tem que ser um corte finérrimo a ponto de ser colocado no microscópio, a luz passar por esse corte para você visualizar tudo isso aqui. Mas eu só queria que você entendesse uma coisa. Você está vendo aqui, está escrito epiderme e aqui epiderme. Epiderme é o que reveste toda a folha em cima e toda a folha embaixo, tá? Epiderme. Bom, e o que fica entre a epiderme de cima e a epiderme de baixo? Esse meinho aqui, ó. Pessoal, é isso aqui, ó, que está compreendido entre a epiderme de cima e a de baixo, que nós chamamos de mesófilo, que é tudo isso aqui, ó, tá? Que está aqui compreendido entre a epiderme de cima e a epiderme de baixo. Imagine a finura disso aqui. Então, existe uma máquina,
né, que corta o material biológico. Você coloca isso aqui, encaixa num bloco de parafina e ele vai ser cortado, a folha vai ser cortadinha toda transversalmente em cortes finérrimos, que a gente pega com o pincel e põe lá na lâmina e põe os corantes, né, para poder visualizar melhor. Manualmente, uma dica é a gente encaixar, pegar uma rolha, uma cortiça, fazer um corte no meio daquela rolha, não até o final, mas uma parte, e você vai encaixar um pedaço de folha. Você vai encaixar um pedaço de folha no meio da cortiça, tá? Vai apertar bem essa rolha e daí você vai tentar pegar um estilete e cortar fatias da rolha junto com a folha junto. É uma forma de você pressionar bem a folha para ela se manter firme e você poder fazer um corte. Funciona mais ou menos, a gente consegue ver algumas coisas, tá? No microscópio. Bom, lembram da cutícula? Feita de lipídio, né? É um anexo da epiderme, das células da epiderme, elas produzem para que a planta não transpire muito, né? Para que ela consiga sobreviver na natureza em dias de sol muito quente. Então, a epiderme é aquelas células achatadas, transparentes, aclorofilada, uma camadinha fina. Então, quando eu olho para a folha, o verde que eu estou vendo é das células de baixo da epiderme. A epiderme aqui é transparente, é como se fosse uma base lá de unha, né, transparentinha, tá bem? Muito bem. Tudo que está compreendido entre a epiderme de cima e de baixo é o mesófilo foliar, é o meio da folha. Beleza. Vocês percebem que as células têm formas diferentes. Essas aqui, ó, que são alongadas, bem justapostas, é um tecido, eu vou chamar de parênquima, tá? É um parênquima palissádico. Essas aqui, ó, que ficam de forma mais irregular, deixando espaços entre si, é o parênquima lacunoso. Justamente por isso, ó, porque deixa lacunas, espaços cheios de ar, tá? Bom, é um parênquima, tanto o palissádico como o lacunoso é chamado assim, galera, vocês já viram isso comigo, acho que na apostila 2, é o parênquima assimilador ou clorofiliano, é o parênquima especializado na fotossíntese, justamente por ter muito cloroplasto carregado de clorofila, por isso que as células ficam verdes, né, tem essa finalidade aí. Bom, e o que é isso que você está encontrando aqui, ó? Nada mais é. Quando você corta a folha, tem as nervuras. As nervuras são ramificações do caule, é onde vai ter xilema e floema, os vasos condutores de seiva. Aqui também você pode ter um pouco de esclerênquima, né? São tecidos de sustentação que correm junto aos vasos condutores para melhor sustentação, né? Por isso que a nervura é firminha, tá? Então, os vasos condutores de seiva aí. Na epiderme de baixo, você está vendo aqui aquelas células guarda que delimitam uma abertura chamada ostíolo. O conjunto é o estômato, que permite a planta transpirar, perder água na forma de vapor. Também é o estômato que também vai permitir a entrada de oxigênio para a planta respirar, saída de gás carbônico, nesse caso, ou entrada de CO2 para a planta fazer fotossíntese e a saída do oxigênio, né, que a planta libera através da fotossíntese. Vocês também já viram o estômato, né, nas aulas aí passadas, a importância. Pessoal, então, essa é a estrutura de uma folha vista ao microscópio. A gente consegue diferenciar a monocotiledônia de dicotiledônia através desse mesófilo foliar. Vamos ver na próxima imagem? E estamos quase finalizando a aula, então não saia daí, espera mais um pouquinho. Galera, então aqui, ó, o mesmo mesófilo, tá? Epiderme de cima, epiderme de baixo, a cutícula, mas aqui a gente está vendo um mesófilo que a gente chama de assimétrico, você já vai entender quando ver a outra imagem. Então aqui é o assimétrico, o que acontece aqui? Ó, você tem o parênquima palissádico, células justapostas alongadas abaixo da epiderme de cima. E aí você tem o parênquima lacunoso aqui distribuído irregularmente com espaços de ar, né? Beleza, e aqui pegou uma nervura onde você presencia aí as células do xilema e do floema. Perfeito. Então, quando o mesófilo for assim, assimétrico, caracteriza plantas chamadas dicotiledôneas, tá? Os estômatos se concentram na epiderme de baixo. Então, a gente chama essa folha de hipoestomática. Hipo embaixo, estômato, né? Então, hipoestomática. Tá legal? Vamos ver o último mesófilo para você perceber a diferença. Galera, aqui então, ó, o que vocês percebem olhando para essa imagem da anterior? Me digam aí. Ó, a presença de um parênquima palissádico embaixo também. Ou seja, acima da epiderme inferior. Então, percebam que o que tem aqui também repete aqui, ó. Então, esse é o mesófilo e o parênquima lacunoso fica no meio. Esse é o parênquima simétrico. E é clássico de folhas de plantas monocotiledôneas, daquela cujas nervuras são paralelas.
Aqui os estômatos se concentram tanto na epiderme de baixo como na epiderme de cima, tá? Então, essa folha se chama anfiestomática, né? Então, é um mesófilo simétrico, tem uma simetria de plantas monocotiledôneas e em relação aos estômatos a gente classifica como anfiestomática. Tudo bem, pessoal? Então, aí, lembrando que monocotiledôneas e dicotiledôneas são angiospermas e nós podemos diferenciá-las com várias características, várias estruturas. E o mesófilo foliar é uma delas, mais uma característica, né, diferente. No caso dos pinheiros, das gimnospermas, é um mesófilo todo diferenciado, tá? Também tem parênquima palissádico lá conosco, mas é todo bagunçado, a estrutura é diferente. Essa é uma comparação só entre mono e dicotiledôneas das angiospermas. Pessoal, então é isso. Hoje falamos sobre folha. Então não esqueçam que importante a folha, né? Faz todo o alimento para a planta através da fotossíntese, tá? Faz a transpiração, libera o excedente de água da planta e ainda a respiração para o vegetal. Essas funções, principalmente a da fotossíntese, a gente vai ver para frente numa das aulas aí. Então é isso, minha gente. Beijos para vocês, fiquem bem, até a nossa próxima aula.